Sabe aquela sensação de que o mundo está por um fio? Uma ansiedade que parece que não vai embora? Um sentimento de que está tudo instável? Pois é, a gente vai tentar entender de onde vem essa sensação que está tão presente hoje em dia. Isso soa como um roteiro de filme, não é mesmo? Mas e se algumas partes disso já estiverem acontecendo na vida real? Então, para começar essa análise, vamos olhar justamente para os arquitetos do nosso mundo moderno. O curioso é que eles parecem estar se preparando para o fim desse mundo. Pois é, a gente está falando de complexos secretos no Havaí, propriedades super remotas lá na Nova Zelândia. Basicamente, algumas das pessoas mais ricas do mundo estão sim construindo suas próprias rotas de fuga. A grande pergunta é, do que exatamente essa gente toda tem tanto medo? A primeira pista nos leva direto para a própria tecnologia que eles estão ajudando a criar. E aqui a gente entra num dos maiores paradoxos do nosso tempo, a inteligência artificial. A questão é, ela vai ser a nossa salvação ou a super-arma que vai causar o nosso fim? E o mais impressionante é que esse medo todo não vem de qualquer um, não. Vem de uma das principais cabeças por trás do desenvolvimento dessa tecnologia tão poderosa. É um contraste enorme, né? Em público, o discurso é que a IA vai trazer uma utopia, com saúde e abundância para todo mundo. Mas, nos bastidores, os próprios criadores têm medo de que ela possa levar, literalmente, à nossa extinção. A corrida agora é pela tal da AGI, a Inteligência Artificial Geral, que é basicamente uma IA com a nossa capacidade, a capacidade humana. Tem gente grande na área dizendo que isso está logo ali, a poucos anos de distância. Mas, por outro lado, muitos cientistas ainda acham que isso está bem longe de acontecer. Ok, mas para essa tecnologia toda do futuro virar realidade, ela precisa de um combustível que é bem do presente. Dinheiro. Muito dinheiro. E é aí que a gente entra em outro ponto crítico de instabilidade, a base do nosso sistema financeiro global. Traduzindo, o principal órgão de vigilância financeira do mundo está basicamente gritando cuidado. Eles estão dizendo que os preços das ações, dos imóveis, de tudo, simplesmente não batem com a realidade da economia. É que, depois da pancada que foi a crise de 2008, os reguladores do mundo todo se juntaram para criar um monte de regras. A ideia era amarrar os bancos, sabe? Forçar eles a ter mais grana em caixa, fundos de emergência, ser mais transparentes, e todas essas regras apontam para um único e gigantesco medo que eles têm hoje. O ponto central é este. Todo esse esforço com regras para bancos só leva a uma conclusão. A próxima grande ameaça, o que tira o sono dessa gente, não é a inflação, mas sim um colapso de crédito gigantesco. Ok, mas a gente está falando de coisas gigantes, sistémicas, quase abstratas. Como é que isso tudo se reflete no dia-a-dia, na luta das gerações mais novas? Como essa instabilidade toda afeta a vida real, de carne e osso? O que a gente vê é um abismo de verdade na distribuição de riqueza. Os baby boomers, por exemplo, concentram uma fatia enorme da grana, algo totalmente desproporcional quando a gente compara com as gerações que vieram depois. E essa pergunta, ela resume bem um sentimento de perplexidade, sabe? Uma sensação muito comum entre os mais jovens de que aquele mundo de oportunidades que os pais tiveram simplesmente sumiu. Essa pressão toda foi bem definida por um filósofo que chamou o nosso tempo de sociedade do cansaço. A ideia é que a gente saiu de uma sociedade que dizia você deve fazer isso para uma que diz você pode fazer tudo. E esse você pode é infinitamente mais cansativo, porque a cobrança vira interna. E essa combinação de pressão implacável com instabilidade económica acabou gerando uma crise social trágica, algo realmente sem precedentes. E um dos lugares onde isso fica mais evidente é nos Estados Unidos. Pensa só nisso. A expectativa de vida nos Estados Unidos caiu por 3 anos seguidos. Pela primeira vez em gerações, a projeção é que a pessoa média por lá vai viver menos do que a geração anterior. E a causa desse declínio tem um nome bem pesado, dado por economistas que ganharam o Nobel: mortes por desespero. É basicamente um colapso da esperança que acaba se manifestando da pior forma possível: autodestruição. E para se ter uma ideia da gravidade disso, hoje a chance de um jovem morrer antes da hora é maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. É uma realidade chocante. Então, depois de ver tudo isso, a gente se pergunta, são problemas isolados ou está tudo conectado? E se o banqueiro do bilionário, a fragilidade dos bancos e o cansaço extremo de uma geração inteira fossem, na verdade, peças do mesmo quebra-cabeça? Porque quando a gente junta tudo, não parecem mais histórias separadas. São todos sintomas de um mesmo sistema global que está chegando ao seu limite. Uma crise alimenta a outra, sabe? É um ciclo vicioso de instabilidade, ansiedade e fragilidade.
Então, talvez a pergunta final não seja se a gente consegue resolver cada um desses problemas, mas se o problema não é o próprio sistema como um todo. Será que a gente está vendo várias crises acontecendo ao mesmo tempo, ou é um único e grande desmoronamento sistêmico?